Bom, eu vou chamar aqui a Marta Gabriel para falar sobre cibridismo, fim do mundo offline. Oi, gente. Boa tarde, tudo bem? Prazer grande estar aqui, falar de um assunto que eu gosto muito, encontrar um monte de gente bacana que eu só conheço pela internet, e a gente encontra nesses eventos, né? Isso é super 10. Tem como diminuir a luz, porque senão não dá para ficar muito clarinho, né? Eu preciso dos meus slides. Bom, gente, nós vamos falar de cibridismo. Eu vou apresentar as transformações que a gente tem, o que está acontecendo no mundo, o que está transformando o nosso modo de agir, e por que isso é importante, né? Vou apresentar rapidinho. Eu sou Marta Gabriel, minha formação, sou engenheira pela Unicamp, tenho pós-graduação em marketing pela SPM, pós-graduação em design gráfico pela Belas Artes, mestrado em artes pela USP, estou terminando meu doutorado. CDF. Tenho 3 livros na área de marketing digital e um na área de tecnologia, com interfaces de voz para computadores. Dou aula em vários MBAs, sou apaixonada por educação. Participo de um grupo de pesquisa na USP, tenho uma empresa, a gente desenvolve soluções de tecnologia, marketing, design para muitas empresas, como Maurício de Souza, HBO, Warner, algumas universidades também. Faço trabalho de artes aqui no Brasil e no exterior, participei da Bienal de Florença, fui premiada, esse ano já fui 2 vezes para a Itália, tenho uma exposição em Nova York, sou palestrante no Brasil e no exterior, tenho 45 palestras fora, mais de 45 já, e 3 prêmios de melhor palestrante nos Estados Unidos. E ainda escrevo para alguns portais, ou seja, eu trabalho muito, muitas horas por dia, sou uma CDF do caramba, meus filhos são grandes, da sua geração, né? Eles são geração Y, não precisam mais de mim, meu marido é um fofo, deixa eu fazer o que eu quero, então eu vou trabalhando. Gente, eu tenho um agradecimento para fazer também, que é uma coisa muito bacana, inédita no mundo. A Localweb criou um patrocínio para mim, como eu vou de 3 a 5 vezes para o exterior falar em congressos científicos. Eles criaram um patrocínio que nem atleta, jogador de futebol, corredor de Fórmula 1 tem. Eu tenho patrocínio intelecto digital. Aí eu posso ir, não preciso ficar pedindo dinheiro para ninguém. Tenho uma verba anual, renovar esse ano. Então fica meu agradecimento para eles aqui. Todos os meus amigos no exterior morrem de inveja de mim, porque em nenhum outro país do mundo tem patrocínio para intelectual. Então é show de bola o Brasil, né? Bom, olha só, isso aqui é uma palestra transmídia. O que significa isso? É 2.0, vocês podem escanear QR Code, usar o celular, o seu tablet, o computador e principalmente seu cérebro, que é a principal tecnologia, a principal coisa que a gente tem para ajudar a gente a atuar no mundo, ok? Eu vou começar falando, desmistificando o on e off, né? Porque agora, gente, digital está na moda, né? Digital não é moda, vai ser infraestrutura de tudo, mas falar de digital é moda. Está todo mundo querendo entender o que acontece, como funciona. Então, vamos explicar um pouquinho o que está acontecendo e por que não é tão assim como as pessoas falam, né? Eu não sei quantos de vocês, provavelmente todos, já ouviram falar de realidade aumentada. Realidade aumentada é você misturar elementos do mundo físico com o digital, né? Tem um gráficozinho aqui que ele mostra os vários pontos, né, os vários graus que a gente pode ter de realidades mistas. Na realidade, quando você mistura o on e o off digital com o offline, você pode ter vários graus. O grau que a gente chama de realidade, que é o que nós temos aqui, que é só o analógico, está numa ponta, e na outra ponta seria o virtual total. E no meio desse caminho a gente tem as misturas de elementos. Aqui, bem no meio, a gente teria os hologramas, né, que a gente consegue interagir com os dois. Alguém aqui acha que existe realidade pura? Todo mundo aqui está na mesma realidade? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não? Um monte não acha nada. Bom, a maioria acha que não, certo? Eu também acho que não. A realidade pura não existe. Todos nós enxergamos o mundo com algum tipo de ampliação, com algum tipo de informação que media a gente com o mundo, né? Da mesma forma que não existe a realidade pura, não existe o virtual puro. O que seria o virtual puro? Matrix? Todo mundo assiste Matrix, né? Matrix 1, yes. 2 e 3, Bom, Matrix, vocês lembram quando em Matrix os homens, na realidade, ficavam alimentados por máquinas, né? Ou por... Você não tinha consciência do seu corpo, e você estava dentro do digital total. Isso seria o virtual puro, que a gente não consegue fazer. Mesmo quem está super imerso no jogo, ou usando aquelas roupas de realidade virtual, de alguma maneira, você sabe que você tem seu corpo ainda aqui. Mistura um pouco as realidades, né? E aí a gente tem os vários graus, onde as informações digitais melhoram a nossa vida aqui, amplia a nossa realidade aumentada. Ou
os dados do mundo físico aqui poder ampliar o digital, no Second Life, por exemplo. Isso seria virtualidade ampliada, ok? Realidade aumentada não é novo. É um conceito antigo pra caramba. O que a gente pensa que é novo... Aliás, eu não sei se é porque eu sou velha ou porque eu estudo muito. O que acontece é, quase tudo que a gente fala hoje não é novo, é velho. A gente só faz diferente, tá certo? Então, se não é novo, quem assistiu Exterminador do Futuro 1? Em 1984. Yes. Gente, olha só. Exterminador do Futuro 1, 2 e 3, essa trilogia vale a pena, ok? Coerente do fio a pavio. Essa vale a pena, os 3 são bons. Bom, vocês lembram quando o Schwarzenegger, que era o robô mau, vem do futuro? Ele vem pelado, não é isso? E aí ele tem que achar uma roupa. E aí, com o olhinho dele, ele fica olhando dados digitais para as pessoas físicas, para achar uma roupa para melhorar a vida dele aqui, porque ele precisa usar roupa, não é isso? Isso é realidade aumentada. Se tinha isso num filme em 1984, já existia essa tecnologia, esse conceito na época, tá certo? Só que quem usava isso na época? Universidades, governo, custava milhões para você poder ter qualquer coisa nesse assunto. Por que a gente fala tanto disso agora? Por que agora está sendo tão comentado e falado? Porque qualquer um de nós tem um instrumento de realidade aumentada, né? Então, qualquer um que tem um celular com câmera, às vezes conectado à internet, mas às vezes nem precisa, ou uma webcam. Portanto, todo mundo está habilitado para ampliar a realidade, certo? Por isso que a gente vai falar cada vez mais e mais disso, e a gente vai ter cada vez mais e mais dados digitais interagindo com a gente aqui no mundo físico. Quando a gente olhar, isso aqui, gente, dá uma olhadinha, são só uma parte do que a gente tem de plataformas, são as plataformas digitais emergentes, né? Que vai desde páginas até realidades mistas, que eu falei para vocês, que são várias formas de você conectar os dois lados, né? Social media, busca, mobile, com todas as tecnologias mobile, branded content, que pode ser em qualquer área de entretenimento ou em qualquer área de games, e tecnologias emergentes como de voz. Tudo isso aqui significa o quê? São mais plataformas digitais para a gente misturar com as nossas vidas aqui, offline, não é? E tem um mito que o digital... Hoje é o que a gente busca em tudo. O digital sozinho não serve para nada, ele é manco. Ele precisa de a gente ter a integração com a nossa vida aqui. O que o digital faz na realidade, ele amplifica tudo. O que é bom, você coloca no digital, ele esparrama para muito mais gente, ele ganha um megafone. Se é ruim, também ele esparrama e ganha um megafone, ok? Então, eu adoro essa frase da IBM, que fala o seguinte: ideias ruins não se tornam melhores online. Então, você tem ideia boa, ela é boa aqui, ela é boa lá. Você tem ideia ruim, ela é ruim aqui, ela é ruim lá. A grande sacada é ter ideia boa que integre a nossa vida. Por quê? A nossa vida agora é assim. É a gente com aquele monte de plataformas que estão na vida da gente no dia a dia, não é isso? Então, quando a gente começa a pensar sobre isso, o que a gente vê? Quem já conhecia o conceito da noosfera, que eu vou falar agora? Alguém já ouviu falar da noosfera? Noosfera é uma teoria que tem 100 anos, foi pensada no início do século passado, que eles diziam que ia chegar um momento na humanidade que a gente ia ter uma camada de pensamento que ia sobrepor a geosfera, biosfera, atmosfera, e que o pensamento está conectado todo mundo com todo mundo. Quem aqui usa Twitter? Quem é heavy user de Twitter? Então, todos nós, quem é heavy user vai entender perfeitamente o que eu estou falando, ok? Você, quando está no Twitter, você não navega no cérebro das pessoas? Eu não sigo pessoas, eu sigo ideias, não é isso? E a sensação que eu tenho é que eu estou o tempo todo nessa pensamento coletivo. Quando eu chego nos lugares, quem me segue no Twitter sabe o que eu estou pensando, o que eu estou fazendo. Então, a gente está conectado numa camada de pensamento de verdade agora. Então, o que foi previsto há 100 anos está se realizando hoje de forma wireless e vai ser mais forte ainda quando a gente tiver a nanotecnologia. Quando vocês estão com o seu celular, o celular é o que complementa a gente. Vou falar disso daqui a pouquinho, né? Mas vocês já pensaram que, em vez de ter que pegar o seu celular para twittar e conectar em alguma outra coisa, você podia fazer isso com o seu cérebro direto, de maneira wireless, o seu cérebro conectando o computador? Só falta nanotecnologia para isso, para você ficar conectado direto. Então, daqui a uns anos, da mesma forma que vocês pensam em coisas diferentes enquanto eu estou falando, vocês vão conectar com esse cérebro coletivo enquanto a gente está conversando. Isso é questão de pouco tempo, né? A gente já está fazendo isso de uma outra maneira. Quem já leu esse livro aqui? High Tech, High Touch. Quem não leu, é uma boa oportunidade para você ler durante os próximos dias, ok? Esse livro é de 2001. O cara que escreveu esse livro, ele já vem estudando esses conceitos desde
a década anterior, início dos anos 90, que é o seguinte: quanto mais tecnologia a gente tem na vida da gente, mais a gente precisa do toque humano. A gente não tem percebido isso? Ó, esse livro foi escrito em 2001. Quando a gente teve a virada do milênio, vocês perceberam que no século começou a ter piercing, de novo com uma tendência forte, tatuagem, é você querer pertencer a algo, não é? Por quê? Século XX foi o século do poder. A gente foi para a Lua, fez estrada, conquistou tudo quanto era coisa que tinha que ver com tecnologia de poder. No século XXI, a gente quer um equilíbrio com a parte da mente. Então, se a gente desenvolveu o lado esquerdo do cérebro, agora a gente quer desenvolver o lado direito. E quem permite isso para a gente? A internet. Então, se o século XX tornou a gente em onipotente, o século XXI está transformando a gente em Deus, onisciente e onipresente. E aí a gente tem que ter muito cuidado com a parte ética, que é o que a gente tem que mediar nessa relação toda, né? Eu não vou falar de ética aqui hoje, apesar de eu achar que é um dos assuntos mais importantes que existem. Nós vamos falar dessa integração de on e off. O que acontece quando a gente começa a ter muita tecnologia na vida da gente? A gente começa a ficar intoxicado, por um lado, ok? Que é o que esse livro fala. Vamos ver se vocês estão intoxicados? Quem aqui, eu vou perguntar algumas coisas para vocês. O primeiro sintoma que a gente está intoxicado é que a gente não consegue mais distinguir o que é natural do que é artificial. Então, vou perguntar umas coisas e vocês dizem para mim se é natural ou artificial, ok? Peito de silicone, natural ou artificial? Cabelo, pintar o cabelo? Cortar o cabelo? Natural? Pentear o cabelo? Escovar o dente? O que é mais natural? Eu perder um dente e mastigar torto? Ou eu colocar uma prótese, que é artificial, e mastigar correto, naturalmente? Ou eu perder uma perna e não conseguir andar, ou eu colocar uma prótese para poder andar naturalmente? O que é? Gente, não tem resposta certa. É muito difícil de você conseguir saber, porque a tecnologia está em tudo. Ela está na vida da gente em todos os momentos. Então, quando você começa a não distinguir mais, você começa a entrar em simbiose com a máquina, não é isso? A gente começa a fazer parte desse mundo digital. Olha só, a gente não distingue natural e artificial, né? Qual é o gênero mais famoso ou mais popular no mundo de entretenimento? Violência, certo? O que acontece? Certo, é um dado que eu tenho, ok? Nem que vocês não concordem, eu posso mostrar os números para vocês. Infelizmente. O que acontece? Não tem gente que assiste na televisão uma guerra, gente morrendo, coisas acontecendo em tempo real, a gente continua jantando. E quando você joga videogame, está cheio de gente aqui que joga videogame, a hora que você perde no videogame, você fica triste, mal-humorado. Os homens ficam 3 dias com cara amarrada. E tem gente que se mata. Eu tenho reporte de gente que se mata na China porque perdeu no jogo, não é? Gente, por que isso acontece? Porque o jogo parece tão real na sua vida que é como se fosse a sua vida. É a sua vida. E quando você vê pela televisão, não parece um efeito especial? Os efeitos especiais são tão bons que você acaba achando que aquilo não é verdade. Se a pessoa morrer na sua frente, você fica desesperado. Mas se ela estiver lá na tela, você não fica, não é isso? Quem sabe a diferença aqui entre lazer e entretenimento? Alguém sabe? Vocês vivem entretidos, isso é lazer? Nem sempre. Lazer é para você relaxar. Lazer é para você entrar num outro estado que, às vezes, o entretenimento ajuda. Muitas vezes, não. Um jovem médio hoje manda, Estados Unidos principalmente, 100 SMS por dia. Tem uma estatística que fala que quem tem smartphone, 29% das pessoas que têm smartphone acordam durante a noite para checar e-mail. Certo? Ó, tá vendo? Ó, o pessoal fazendo assim, né? Quem dorme com o smartphone do lado da cama, nem vou perguntar porque todos vocês dormem, ninguém se separa do smartphone, é 1 metro de distância, vai tomar banho com o treco ligado ali para você ver se alguém está, né, alguma mensagenzinha. E aí, quem dorme com o smartphone do lado da cama, antes de fazer, 60% quando acorda, antes de fazer qualquer coisa, olha para o smartphone, certo? Quem tem smartphone consome 30 minutos a mais de mídia por dia e trabalha 240 horas a mais por ano. Ou seja, a gente fica lá. Eu fico brincando que a gente fica numa disputa entre o mundo online e offline. Qual é mais relevante, não é isso? Eu sou super viciada no Twitter. Então, às vezes eu vou num casamento, alguma coisa, a hora que eu cheguei, já rezei, estou esperando a noiva entrar, o que eu faço? Vou para o Twitter. Meus filhos querem me matar. Mãe, eu falo assim, gente, é uma competição, não tem nada que fazer aqui, eu vou fazer lá, que lá é mais interessante, né? Então, olha só. Olha só. Tem que tomar cuidado com isso também, ok? Se não tem ninguém com você, tá ok. Mas se eu estou batendo um papo com ele aqui, e aí eu fico só olhando no meu celular, o que eu estou falando para ele? Olha, você não é um cara interessante. Eu estou sendo mal educada ao extremo com a pessoa que está na minha frente e eu posso magoar os outros. Então, tem todo um equilíbrio nesse processo que a gente acaba tentando alcançar. Eu lembro, como que para vocês a história, para mim, é memória? Eu lembro quando a internet começou e as pessoas ficavam empolgadas com aquela história de internet, e aí eu falava assim, cuidado, a internet é legal para trazer quem está longe para perto, mas cuidado para não deixar quem está perto ir para longe, certo? E é isso que tem acontecido com muitos de nós, que a gente fica lá e esquece que a gente tem uma vida aqui. Alguém já leu esse livro, O Sol, o Genoma e a Internet?
É outra lição de casa. É duro, né? Quando você tem palestra com o professor só fica dando lição de casa. Gente, esse livro é show de bola. Ó. O cara que escreveu esse livro, ele é dono da cadeira de física na Inglaterra. O Sol, Genoma e Internet, ferramentas de revolução. São essas coisas que fazem a gente para frente. Só que todo lugar do planeta tem internet? Não, porque não tem sol, energia para você poder fazer isso, ou extrair energia daí. E por que o genoma é importante? Porque o genoma é onde a gente sabe o mapa de como cada coisa no nosso corpo funciona para conectar, inclusive, com o wireless no computador. Então, esse livro ele fala que a gente não quer dominar o DNA para fazer um clone. Sabe aquele filme A Ilha? É uma idiotice. Ninguém quer uma plantação de pé, de cabeça, de corpo, para quando você tiver algum problema, você repor, ok? Ninguém quer outra Marta, tá bom uma só. O que a gente quer, na realidade, é que a gente se conecte de maneira adequada com as plataformas artificiais. Hoje, a gente começa cada vez mais a ter mais qualidade de vida. Lembra que eu falei da perna mecânica, do dente mecânico, etc.? Eu não preciso de uma perna de reposição, eu posso ter pernas, nesse sentido, conectadas comigo. Eu acho que vale a pena ler. Esse livro é viajante, ele fala umas coisas bem interessantes. Por que a gente tem que se preocupar com as tecnologias de genoma e DNA? Por que tem que ter controle e tem que ter ética, gente? Porque, senão, quem tem acesso à tecnologia? Quem tem dinheiro? Quem tem dinheiro tem poder de escolher os genes dos filhos, não é isso? Quem puder escolher os genes dos filhos, transformam o planeta e transformam as mutações, que seriam naturais, em processos não naturais. Em 2, 3 gerações, a gente tem 2 raças humanas brigando por espaço no planeta Terra, ok? Os que conseguiram evoluir naturalmente e os que não. Quem assistiu Gattaca aqui? Gattaca é velho, vocês têm que ter assistido, não é possível. Vocês não eram tão bebês assim, tem uns 15 anos o filme. Outra lição de casa, fim de semana agora, pipoca com a namorada e Gattaca. Assistam, que é a seleção de genes, como é que você controla isso e se é bacana a gente controlar ou não, né? Tem vários questionamentos. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque não tem online e offline. Nem vocês sabem o que é artificial e natural, não é isso? O que tem é online, que é misturando tudo isso faz parte da vida da gente. Se você estiver no Second Life, fazendo alguma coisa com o seu avatar, isso não é real? É tão real quanto você está aqui, é real. O seu cérebro não distingue o que você está imaginando, o que você está vendo no digital. Se você estiver drogado, ou se você estiver com uma interface de realidade virtual, é a mesma coisa para o seu cérebro. Aquilo que você está vendo não faz diferença se ele veio da droga química ou se ele veio de estímulos do digital que transformou aquilo em alguma coisa no seu cérebro, ok? Então, na realidade, a gente tem uma única vida, e essa vida mistura essas várias dimensões. Eu adoro Marshall McLuhan, para mim é um dos grandes pensadores do século passado, e ele dizia assim, que o homem cria as ferramentas e as ferramentas recriam o homem. O que acontece? Vamos pensar desde lá de trás, o fogo. Antes do homem fazer o fogo, ou dominar a técnica do fogo, ele tinha que esperar o fogo acontecer, né? Ele não podia cozinhar alimentos. Quando ele começa a dominar a técnica, cozinhar alimentos, ele não precisa mais ter uma mandíbula grande para rasgar a carne, não é isso? Aí a mandíbula pode diminuir, porque ele come alimento cozido, o cérebro cresce e a gente está aqui. Vamos ver uma coisa mais recente? Do século XX. Carro, escada rolante e controle remoto. Por causa disso, a gente gasta 800 calorias a menos por dia. A gente está ficando gordo, não é isso? Afeta a gente. No século passado, o ciclo de vida das pessoas era menor do que das tecnologias. Você nascia e morria, tinha aquele telefone lá que mudou pouco, né? Você nascia e morria, tinha carro, tinha bicicleta, tinha... Agora, graças a Deus, a gente está vivo. A cada 18 meses dobra informação no mundo. Aparece um aplicativo novo, uma nova forma de você fazer as coisas. Por que eu sou viciada em busca? Porque eu posso, não é? Eu tenho o celular na minha mão para poder buscar. Então, cada nova tecnologia que entra, não é que ela só penetra na gente, ela transforma a gente. E o modo como a gente vive, faz as coisas, tem significado e etc. Né? Então, quando a gente pensa nisso, todo mundo já ouviu falar que mobile é tendência, não é isso? Ok, quando eu ouço isso, eu falo assim, sempre foi. Olha só, a gente não nasceu que nem planta, com raizinha. A gente nasceu com 2 pezinhos, que é para andar muito, não é isso? Então, o ser humano é mobile por natureza. Só que a gente só está podendo ser mesmo mobile e vivendo o futuro agora, nesses últimos 10 anos. E o mobile é tão importante para a gente que ele alavancou todas as outras tendências que estão acontecendo hoje na nossa vida. Ó, dá para ser real time, tempo real sem mobile? Não. Você tem que colocar as informações no mundo quando elas estão com o celular na sua mão, não é isso? E você consome com o celular na mão. A gente virou um GPS. Quem aqui usa Foursquare? Então, por causa do Foursquare, você não mudou o que você faz? Em maio eu dei uma palestra nos Estados Unidos, eu estava na Filadélfia. No hotel que eu estava, eu abri o Foursquare e vi que tinha em volta. O que tinha em volta? Ladies, uma
ATM, não uma, 2 ATMs. E ainda com uma oferta de que se você fizesse o primeiro check-in, tinha 25% de desconto. O que eu fiz? Fui numa, comprei, ainda comprei mais coisa, fui na outra, comprei mais coisa. Ou seja, eu não faria isso. Então isso transforma o nosso comportamento, não é isso? Transforma o modo como a gente atua no mundo. Internet das coisas. Qual é a primeira coisa da internet das coisas? O celular, porque ele fica falando com a internet o tempo todo, certo? Ele é um computador que está o tempo todo conectado com a gente. Busca. Quem aqui não é viciado em busca? Que bom que vocês são sinceros e honestos, né? Você tem crise de abstinência se você não puder buscar, não é isso? Então, se ela fala alguma coisa que eu não sei, eu saco meu poderoso celular e vou checar. Eu não era tão nerd assim há 10 anos. Eu ia para casa e dormia feliz, sem saber das coisas, não é? E agora não. O único lugar que eu não posso buscar, onde que é? O cinema, porque o cinema tem que apagar a luzinha, né? Não dá para ficar nem no silencioso. Eu saio irritada, porque como é que você vê quem que é contemporâneo de quem? O que aconteceu em tal lugar? Então, não sei mais nada, aí eu saio nervosa para saber tudo isso, certo? Vídeo. O que a gente tem nos grandes centros sobrando? Tempo no trânsito, não é isso? E de preferência, eu não dirijo mais. Eu vou de táxi, alguém vai dirigindo e eu vou lá ocupadinha, não é? Se você tem bastante tempo no trânsito, o que é uma pílula contra o microtédio? O vídeo. E aí você fica consumindo vídeo. Gente, isso transforma a gente. Até 2015, 68% do conteúdo consumido na internet vai ser vídeo. Vídeo é a grande tendência, ok? Por causa do celular. Social everything. O que é social everything? Eu estou no Twitter, eu estou no Facebook, é óbvio que é social, não é isso? Isso aí é o de menos com o celular. O social everything é eu dar um curtir num tênis com o meu celular. Eu torno o tênis numa coisa social. É eu ir num restaurante e falar que eu gostei de uma comida ou não gostei, olhar o que as pessoas votaram, as comidas passam a ser sociais, os lugares passam a ser sociais. E isso é transformado pelo celular. E além disso, o seu celular, ele é link entre mídia. Todo mundo que conhece QR Code, certo? Quem não conhece, é uma boa oportunidade para aprender também, ok? Código de barra 2D que você escaneia para poder fazer link. Então, seu celular, ele é mídia, mas ele também é ligação entre as várias mídias. O celular transformou a mídia impressa na mídia impressa 2.0. Que agora você lê o livro, e o meu último livro é assim, você lê o livro, conforme você está lendo, onde tem exemplo de vídeo, eu pus QR Code. Você escaneia e vê o vídeo no seu celular e continua lendo. O importante na experiência da leitura, não importa se é on ou se é off, importa trazer o melhor da experiência em cada momento que você está, ok? Então, mobilidade é a grande tendência. Cada um de nós virou um scanner do mundo. Quantos celulares tem no mundo? 5,3 bilhões. Okay? A principal plataforma de redes sociais é o celular. Depois vem o Skype. Depois vem Facebook, etc, etc, etc. Okay? Então, se a gente está escaneando o mundo inteiro, o que isso está transformando para a gente? Em termos de momentos na nossa vida. Você está mais conectado, não é isso? Isso não afeta? Conexão, participação, personificação, porque é para você, eu escolho o que eu quero, disponibilidade o tempo todo, a hora que eu quiser eu tenho aquilo, velocidade e fragmentação, você está em várias plataformas. O que é isso? Novas formas de experiência, novas formas de sentir, novas formas de agir. Qual o impacto da informação e desse monte de plataforma na vida da gente? Ó, quantas horas a gente tinha por dia nos anos 60? 24, não precisava estar lá para você saber, ok? A gente sempre teve 24 horas por dia, ok? O que a gente fazia nos anos 60? Vocês não sabem, eu sei. Então, no final dos anos 60, a gente tinha, informacional, estou falando, ok? Você tinha 2 canais de televisão que funcionavam part-time, 2 revistas, Cruzeiro e Manchete, só AM, algumas rádios, 2 jornais, acabou, né? Não tem muita coisa. Anos 70, começa a aumentar a quantidade de coisas, né? Fitinha para você gravar, FM, anos 80, computador pessoal, disquete, depois MP3, depois videogame, anos 90 começa com as BBS, depois a internet, DVD. Anos 2000, quem tem menos do que 3 perfis em redes sociais aqui? Ninguém, certo? Quem tem menos do que 3 e-mails? Ninguém. Quem tem, eu vou perguntar, quem tem menos de 2 celulares? Alguns devem ter, né? Mas a gente tem 2 celulares. Ou seja, isso causou a infobesidade. A gente está cada vez mais lotado de informação. Alguém aqui quer mais um perfil em rede social? Não, não é isso? Você quer ficar com os que você tem. Você vai dormir 3 da manhã devendo e acorda às 6 da manhã devendo. O nosso cérebro ainda não acostumou que a gente tem que dormir 3 horas por noite, ok? A gente evolui biologicamente mais devagar do que a tecnologia. Então, esse processo faz com que a gente fique nervoso, angustiado. Quem já jogou Onde Está o Wall-E? Todo mundo, certo? Não é assim? Você tem tudo isso daí para ver, para fazer, e aí você não tem tempo de ver nada. A riqueza da informação gera a pobreza da atenção. Por isso que ninguém mais presta atenção em nada. Gente, ó, ter 20 mil seguidores no Twitter não é importante. Importante é quantos deles prestam atenção em você.
Quantos deles te tweetam, conversam com você, te retweetam, favoritam, etc. Sabe o que eu olho quando eu recebo um e-mail? Tal pessoa está te seguindo? Eu não quero nem saber quantos que seguem ela. Eu quero saber quantos que ela segue. Se ela seguir mais de 200, ela nunca vai me ouvir. Pode dar um follow, ok? Não vai adiantar nada você estar me seguindo. Você não vai ter nunca atenção para mim. Então, hoje, o difícil de conquistar é a atenção. Não é a quantidade de pessoas que só vão estar lá, curtir o quê? Eu adorei quando o Chrome veio com aquele aplicativo, ou aquele plugin para unlike. Gente, não tem sentido ter like sem unlike. Né? Você tem que ter... Está cheio de artista aí que tem taxa de adesão altíssima. O povo adora. E rejeição também. Tem outros que só têm bastante taxa de aceitação. Tem que entender os dois lados da vida, né? Então é isso. Como é que você acha que te interessa? Sendo relevante. Então a gente está na era da relevância, ok? O que é relevância? É igual a importância? É ou não é? Não é. Está relacionado, mas não é, ok? Alguém que tem filho, vocês são muito novinhos para ter filho, vai. Quem tem filho, alguns têm, né? Ó, quem tem filho, tem alguma coisa mais importante na vida para você do que seu filho? Não, né? Por que você está aqui? No YouPix, não está lá com seu filho? Por quê? Gente, porque relevância é importância no tempo e no espaço, num determinado contexto. Até para as coisas que são mais importantes na sua vida poderem acontecer e poderem ter valor. Então, se você não entender o que é relevante, você nunca vai ter atenção das pessoas, ok? Então, basicamente, todo mundo já ouviu falar que conteúdo é rei? Conteúdo continua rei, ok? Conteúdo mais contexto da colaboração. Colaboração é rainha. Se não tiver conteúdo bom, nem que seja polêmico, ninguém vai colaborar. Então, olha só. O que a gente tem nesse processo? As plataformas sociais, que eu falei para vocês, aquelas várias que a gente tem lá, elas não são canal para eu falar com ele ou com ela. Eles são espaços onde está... Canal é de mim para você, de você para mim. Espaço está entre nós, todos nós, né? Sua página no Facebook, seja lá o que for. Então, quando a gente tem plataformas sociais, muda a sua relação com o mundo, não é isso? Aquela plataforma social não é parte de você. Aquela sua página no Facebook não é importante para você, não é você lá? Então, isso é diferente do que a gente tinha antes, que era só você do lado de cá. Então, as pessoas começam a se transformar. O ser humano passa a ser mídia. Quando você está assistindo televisão e você tuita, você está sendo mídia, levando para as outras pessoas. E se você colocar algum comentário seu... Você está sendo gerador de conteúdo também, gerador de mídia, não é isso? Então, a gente passa a ser agora, nesse processo tecnológico digital, mídia também. Quem já viu esses videozinhos da queda, com vários tipos de... gente, ó, de um dia para a noite, alguém que não gosta de você vai colocar o seu nome na boca do Hitler nervoso, né, na hora da queda. Como ninguém fala alemão no Brasil, é facílimo qualquer um acreditar no que está lá. E do dia para a noite, isso vira, às vezes, um meme, né? Aliás, isso aí é um meme, porque ele foi sendo adequado várias vezes. Então, nesse processo, o que acontece? As pessoas têm um poder enorme de transformação. A coisa mais difícil que tem é achar um filmezinho do Hitler sério, né? É todos esses filmezinhos de brincadeirinhas sobre o Palmeiras, etc., infelizmente, porque eu adoro Palmeiras. Bom, habilidades. O que isso transforma na gente? Vocês concordam que mudou o tempo de resposta que a gente tem que ter com o mundo? E isso é estressante? Se antes você, por carta, era 36 horas, sei lá, às vezes até uma semana, né? Por e-mail a gente tenta 24 horas. E no Twitter? Instantâneo, né? Tem gente que manda e-mail para mim e fica tweetando. Marta, te mandei e-mail, você não vai responder? Marta, te mandei e-mail, você não vai responder? Gente, qual é a habilidade? Eu não vou responder, mas eu vou falar para ele, não, eu não vou responder. Eu vou responder o e-mail depois. Twitter para Twitter. E quem manda uma coisa para você discutir a teoria da relatividade num tweet? O que você acha disso? Eu tenho vontade de me matar. Eu falo assim, como é que eu posso discutir tudo isso no Twitter? Vamos conversar num outro canal? Ó, outra coisa que é legal a gente falar, parênteses para a gente pensar. Uma tecnologia, uma mídia, não mata outra. Não existe assassinato, ok? Toda vez que entra uma tecnologia nova, ela ressignifica a anterior e deixa a anterior livre para fazer o que ela é. Então, quando você começa a ter as várias plataformas, eventualmente as anteriores continuam boas para você fazer o que ela nasceu para fazer e não ficar forçando a mão para tudo que é instantâneo o tempo todo, ok? Tem que ter habilidade com relação a isso. Então, habilidade, tempo de resposta, distância. Olha só, a sua margarina te segue. E aí, quando você fala com ela, ela não te responde. É estranho, não é? Então, se você colocou intimidade na plataforma, você tem que ter intimidade para os dois lados. É uma nova habilidade para você lidar também. Ampliação do tempo e do espaço. Agora você fala com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, não é isso? Você não dorme mais, não é? Eu vou dormir meia-noite, os fofos que estão na costa oeste dos Estados Unidos estão 6 horas antes, trabalhando, 6 da tarde, motivadaços. Aí eu vou dormir devendo para eles. Quando eu acordo, os fofos da Europa já estão às 7 horas acordados, trabalhando. Estou devendo para eles também. Nem um dia eu consigo dar conta do que eu tenho do dia, e mais as dívidas dos outros dias. Não é uma nova habilidade? É uma nova habilidade para lidar com esse contexto internacional.
Outras coisas, mensuração. Gente, ambiente digital, números, números e números. Tem um autor que ele escreveu um livro que foi publicado ano passado nos Estados Unidos, no final do ano, que chama Programe ou Seja Programado. Se você não aprender lógica de programação, técnica de programação, você vira um usuário e é usado pelo sistema. Você tem que entender essa dinâmica. E ele defende que a gente ensine isso para os nossos filhos de 5 anos, a partir daí tem que entender lógica de programação, ok? Hibridismo, é o que eu vou terminar agora concluindo. Velocidade, vocês viram que eu falo rápido, não é? Velocidade do Twitter, certo? Aqui ninguém estranha. É tudo geração Y, a gente está alinhado. Tenho certeza que vocês gostam, porque eu hackeio o cérebro de vocês continuam ouvindo o que eu estou falando. Integração on e off. Integração on e off, desde o começo eu estou trazendo para vocês o quê? Que não existe on e que não existe off. Que a gente é one, integrando tudo. Só que é mais fácil falar do que fazer, certo? Integrar on e off o tempo todo é complexo. Então precisa... Aliás, Einstein tinha uma frase que eu amo, que é assim: transformar o simples em complexo, qualquer idiota faz. Transformar o complexo em simples, só gênios. Então, o que a gente quer aqui é buscar a simplicidade do processo, ok? E um último questionamento. Nesse ambiente digital, algumas coisas mudam no modo como a gente faz as coisas, né? E uma delas, que a gente tem que discutir, não vai ser aqui agora, mas fica a reflexão para vocês, que é sobre privacidade e transparência. O que é privacidade? Tem uma confusão muito grande com privacidade e com segredo, que não é a mesma coisa. Privacidade é você revelar seletivamente a informação. É eu revelar o que eu quero revelar no ambiente que eu estou aqui agora. E eu tenho que ter o direito de ter esse controle. Eu posso ser uma pessoa totalmente escancarada, é um direito meu. Ou, se eu quiser ser mais privada, é um direito meu de controlar. O ambiente digital, ele não favorece o controle da privacidade, porque ele é todo mundo conectado com todo mundo. Então, se aqui eu falo alguma coisa, eu sei que estou num ambiente público, com gente filmando, fotografando. Se eu estou no meu quarto, no analógico, eu sei que estou num ambiente muito mais restrito. Quando eu estou no digital, eu estou sempre na rua. E eu não sei quem está me olhando. E, eventualmente, quem está na rua pode me fotografar, filmar. É muito mais sensível. Inclusive, quando eu faço uma besteira, que pode ser perdoada aqui. Se eu falar alguma coisa errada aqui, trocar um S por um C, vocês não vão achar mal, não é isso? Agora, no online, alguém fotografa e te crucifica, não é isso? Então, é outra dinâmica. Você tem que entender a diferença desse ambiente para que você saiba cuidar da sua privacidade, revelar as informações para construir sentido da sua imagem. E, por outro lado, o que é transparência? É ser coerente. O que eu falo para ela, ó, eu respeito você, pode ser o que você quiser, totalmente diferente de mim, respeito qualquer coisa. Eu só não respeito se você não for coerente. Não fala uma coisa aqui e outra coisa lá, não vai se contradizer. Se você for sempre igual, você é transparente e você cria realmente um processo de, eu sei que aquela outra pessoa é, você não vai ter nunca um processo antiético, ok? Ninguém vai falar que você é um cara falso, que você é uma coisa, 2 caras, 20 caras, etc, né? Então, o que é esse hibridismo, gente? Depois de falar todas essas coisas de on e off, de genoma, mostrar que a gente está integrado, eu falei tudo isso só para a gente entender que um híbrido é um corpo que é formado de várias partes distintas. Um híbrido é um cyber-híbrido, que somos nós, com o nosso corpo biológico, cada vez mais integrado e distribuído com as várias plataformas digitais. Vamos provar que vocês são todos híbridos? E eu também? Vocês já sabem que vocês são, né? Quem aqui tem a agendinha do celular inteira em alguma outra plataforma ou impressa? Pouca gente, né? E os vídeos no YouTube? Você tem em outro lugar? E o seu e-mail? Quem tem Gmail aqui? Quem tem os e-mails na sua máquina? Não precisa nem ser impresso. Alguém tem? Baixa por pop? Não baixa, né? Então, quando o Google sai do ar, você se ferrou, não é isso? Você não tem... o seu cérebro está lá, as suas anotações estão lá. Parte importante de você está lá, a sua memória. Se eu perder o meu... Eu sou neurótica, eu tento baixar tudo. A única coisa que eu não consigo baixar e ter controle das minhas informações é o Instagram, porque eu vou tirando muita foto no processo, e aí depois eu preciso baixar essas fotos. Porque se o Instagram sair do ar, ele não vai levar com ele as minhas fotos, ok? Nesse processo, que a gente começa a ficar distribuído em tudo isso, que nem meu computador, se eu perder meu computador e o disco e os backups, eu perdi metade da minha vida, de verdade, eu vou entrar em depressão. É pesquisa, é coisa que eu escrevo, é foto da minha família, eu não tenho mais isso em outro lugar. Então, na realidade, eu não sou mais só isso aqui, um corpo biológico. Eu estou distribuída num monte de plataformas digitais fragmentadas. Isso sou eu. Híbrido. E vocês, com certeza, são híbridos também. Quando você se relaciona com o outro, você está se relacionando com os vários fragmentos dele, parece Jack Stripador, né? Com as várias partes dele nos vários ambientes online. Então, basicamente, hibridismo é isso. E eu acho que deu para a gente perceber
o que isso afeta na nossa vida, né? Eu costumo dizer assim, ó, às vezes o pessoal fala para mim assim, nossa, mas que estranho, essas pessoas estão vivendo só no Second Life. Ou, nossa, essa pessoa... Olha só, gente, não me importa se sua vida é on ou é off. O que importa é que ela seja boa. Se ela for boa, tá tudo bem, tá tudo em cima, tá tudo tranquilex. Bom, é isso. Nossa evolução é a gente estar cada vez mais misturado. Agradeço muito a atenção. Esses são os meus contatos e tuas ordens se vocês quiserem perguntar qualquer coisa. Tá bom? Obrigada, gente. Olha. Perguntas? Comentários? Confissões? Sugestões? Confissões? Sucir disse que qualquer termo novo na linguagem modifica todo o redor. Como você encara o meme com isso? O que você acha que ele pode... Tudo, gente, ó, meme não é só do digital, certo? Então, vocês já devem ter visto outras palestras aqui que falam que, por exemplo, o papel higiênico, que em qualquer lugar que a gente vai em hotel tem aquela pontinha, que não é um meme, né? Todo hotel que você vai, não sei porque alguém inventou que tem que fazer aquela pontinha e a coisa vai indo. Então, qualquer um que crie algo que afete a cultura em volta, e os memes são isso, ele afeta a cultura e afeta ele de novo, né? Não tem meme que depois que ele entrou, ele influenciou outras coisas que geraram outros memes. Ó, em toda comunidade, em toda sociedade, qualquer elemento novo, ele afeta a comunidade e é afetado por ela. Isso vale para o meme. Isso vale... As palavras, eu não gosto de palavras novas, tá? Neologismo. Tá cheio de gente que adora falar termo. Esse é um termo que realmente ele explica, ele sumariza o hibridismo, né? Algo. Mas muitos dos termos é para você dizer coisas que já existiam de maneira diferente. Mesmo esses termos idiotas, que são os termos neologismos de qualquer coisa que o pessoal inventa, eles também afetam a sociedade. Mesmo ele sendo idiota, ele também vai afetar, e aí por isso que a gente deveria ter uma seleção natural de termos e de coisas que vão para frente. Ó, uma coisa que me incomoda muito no ambiente digital hoje, eu acho que todos nós aprendemos a falar 2.0. Todo mundo sabe que pode se expressar, que pode falar, onde pode falar, criar coisa. Mas eu acho que muito pouca gente aprendeu o ouvir 2.0, que é validar a informação, o que vale a pena passar para frente. Se você for pensar na época da Revolução Francesa, antes de a gente ter o digital, o que seleciona... Ó, Revolução Francesa, gente, demorou 1 mês para a notícia ir de Paris até os lugares 100 quilômetros de Paris, na França, para saber que estava em revolução, certo? O que fazia uma notícia ser filtrada? A distância e a importância dela. Agora, a coisa mais idiota do mundo, ela entra no ar ao mesmo tempo que a coisa mais importante. Então, o problema não é o excesso de informação, é a falta de filtro. E aí, quando você... O que é o filtro natural? É a gente começar, a gente a pensar e ver o que é importante ou é relevante, pensar com a nossa cabeça. Não dá mais tempo de você esperar a teoria de alguém para te explicar como viver. Você que tem que criar essa teoria. Por isso que é importante a ética, é importante conceito, para que a gente possa propagar as coisas de maneira correta. Eu adoro meme. Eu acho que os memes, quando eles são criativos, eu falo, yes. Tanto que, ó, eu gosto mais de 4chan, e aí coloquei todos aqui. Se tivesse mais, acho que eu estava toda, né, botam em tudo quanto é lugar. Então, respondi? O que mais? A web semântica já está aí. Já. O Google chegou e já está fazendo isso muito bem. Qual é não muito bem. Não. Mas está fazendo. É o começo. É o começo, é o começo, é o começo. Qual é a perspectiva de tempo para que vire realmente 100% semântica e o que vai mudar na nossa vida? O que vai mudar na nossa vida, posso falar. Agora, com relação a tempo, é a pergunta de $1 milhão, né? Então, eu sei o que vai mudar. O que muda? Ó, a web semântica é quando você começa a extrair significado do contexto para dar respostas. E você não precisa mais perguntar por palavra-chave. O Google realmente está fazendo isso cada vez mais, incluindo inclusive o social, e está te dando as respostas para esse processo. No entanto, para você poder ter a semântica 100%, você precisaria ter inteligência artificial 100%. E a gente não tem ainda inteligência artificial 100%. Quem estuda aqui a área de ciências cognitivas, eu fiz uma disciplina na USP, quando eu fazia o mestrado, há alguns anos atrás, e eu fazia na Poli, o pessoal que estudava isso. E aí o que eles falavam? Na época era o Deonero, infelizmente ele faleceu, mas ele falava que estava faltando nascer nas ciências cognitivas para a inteligência artificial um Newton. Foi o Newton que organizou a física mecânica, né? E a gente tem pessoas da área de humanas, da área de exatas, da área de computação, lidando com esse processo. Mas a gente não sabe ainda direito como que o cérebro funciona. Então, para você imitar o cérebro, o que é tão fácil para a gente entender que uma manga e não é uma fruta no contexto que ela está, para o computador é um problema. O meu mestrado eu fiz com interfaces de voz na web. Alguém programa em Voice XML aqui?
Bom, Voz XML é a linguagem de programação de diálogos. E a linguagem natural é baseado em semântica, que é baseado em inteligência. A coisa mais difícil que tem é você conseguir que um computador entenda isso. Tanto que a gente faz um monte de truque para ele entender fonemas, porque ele ainda não consegue entender esse processo. Por isso que eu acho que, às vezes, tem uma tecnologia que vem, alguém descobre alguma coisa que revoluciona, e às vezes não. Então, eu não gosto de dizer quando. Agora, o que isso muda a vida da gente? Torna tudo mais simples. Hoje, a predominância é a Web 2.0. 90% do que está conectado na internet são documentos. Agora, a gente começa a ter as coisas, não é? O celular é a primeira coisa, os QR Codes conectam todas as coisas, e nesse processo a complexidade aumenta. Quanto maior a complexidade, mais difícil de você achar informação dentro dessa rede enorme. O que ajuda você a achar o que você quer, que é a ordem no caos, é a web semântica. Por isso que a gente vai cada vez mais atrás do processo da web semântica. Ok? Quem mais? Ainda nisso de semântica, você acha que a maneira que a gente se comunica pela internet, a maneira de digitar errado, mesmo que outros compreendam, vai acabar interferindo na linguagem formal, mesmo escrita ou falada? Tanto faz? Sim. O que eu acho assim, que nem eu falei, qualquer elemento novo que entra, ele afeta os demais. Agora, olha só, gente. A maior parte das pessoas tem preconceito contra o novo, porque o ser humano gosta do status quo, que eu já sei fazer. Mas é muito interessante o novo, quando ele entra. Uma vez me perguntaram num café filosófico que eu fiz ano passado com o Taz, que a pergunta era, as pessoas estão lendo menos. Eu discordo, as pessoas estão lendo mais. Só que elas leem diferentes, de maneira diferente. Você não lê como você lia antes. Tem um livro, quem estiver interessado nessa parte, inclusive de semântica, que chama Cultura da Interface, do Steve Johnson. Aliás, gente, esse é o cara. Tudo que ele fala é muito bacana, procurem ele na internet. E aí, ele fala de agentes no último capítulo, e ele fala desse processo de a gente... desculpa, pergunta de novo. Eu fui falar do Steve Johnson e esqueci o que você perguntou. Me perdoa. Gente, eu odeio quando acontece isso. Eu nunca perco o fio da meada. Não, fala alto, grita aí. Tá. Se a maneira que a gente escreve... Né? Isso, era isso. Obrigada. Já. Desculpa. E aí ele fala, esse livro fala, como que as interfaces, como tudo, afeta o nosso cérebro. Como a interface computacional afeta o modo como você faz tudo. Então, por exemplo, Einstein dizia que o lápis dele era mais inteligente do que ele. Nietzsche dizia que a máquina de escrever escrevia melhor do que ele, porque afeta o modo como você escreve. E tem um livro que chama As Tecnologias da Inteligência, do Pierre Levy, que ele fala que toda tecnologia que você acrescenta, ela afeta a sua inteligência e o modo como você faz as coisas. Se eu dividisse vocês, imagina que vocês são todos engenheiros aqui, ok? Ninguém tem incompatibilidade com lógica. Divido vocês na metade para cada lado. Dou lápis e papel para uma turma e dou só o cérebro para outra. E dou os mesmos problemas lógicos. Vocês têm a mesma capacidade. Quem tem lápis e papel consegue ir para um nível lógico muito superior do que quem foi só de cabeça. Portanto, as tecnologias afetam. E tudo que você introduz nesse processo afeta. Agora, o que eu acho errado é a gente já achar que afeta para o mal. Então, o modo como a linguagem evoluiu ao longo do tempo. O MSN, né, e Gtalk. Quem aqui ainda usa ICQ? Gente, o ICQ... Tem alguns aí vitoriosos, né? Gente, o ICQ fundou a linguagem que você usa todo dia. É ele que fundou lá atrás. Por isso que não me interessa quem vai sobreviver. Isso é problema deles, ok? O que me interessa é quem funda a linguagem. O Second Life fundou uma linguagem de 3D. O Second Life tem os problemas de tecnologia que devem ser superados, né? Que ele não é... Você tem um client separado, você precisa de máquina de gamer, etc. Mas aquela linguagem que ele fundou, eu te garanto que a gente vai incorporar nas outras coisas que a gente faz também. Então, eu acho assim, modifica sim. Se é para o bem e para o mal, não sei, está mudando o tempo todo. No Café Filosófico, ano passado, eu estava falando da busca. Eu falo muito de busca, né? E tem algumas pesquisas que mostram que a busca, como ela era antes, afetava o nosso cérebro de uma maneira que fazia algumas pessoas... Até o Nicolas Carr, ele fala que a gente vai ficar estúpido, né? Que o Google está tornando a gente estúpido. Era até verdade isso, até uma parte do processo. Quando veio o Instant Search, que você começa a buscar e ele começa a mostrar mais coisas para você, isso afeta outras áreas do cérebro, que aceleram o nosso pensamento. Então, é tão rápido que a tecnologia muda, que agora a gente não consegue nem saber se faz bem ou faz mal, tá certo? Por isso que a gente tem que pensar por nós. Eu começo a ver, se alguma coisa não está me fazendo bem, eu modifico o processo. Eu sou super tecnológica. Eu não uso nada que é síncrono. E não atendo meu celular na hora do almoço. E não durmo com o celular do lado da cama. E não tem nada de luz no meu quarto, ok? E não adianta, você não vai falar comigo nesses horários. Eu vejo o que me faz mal,
eu tento cortar. O que me faz bem, eu continuo pensando pela minha cabeça. E vejo o que aquilo está transformando no meu dia a dia. Eu experimento tudo. Eu acho que se você não experimentar, até para falar mal. Está cheio de gente falando mal do Twitter e nunca usou. Gente, Twitter é que não é honestidade. Quem não tem não sabe o que é. Tem que fazer, tem que estar lá. Tudo que é disruptivo precisa da experimentação. Depois da experimentação, aí você pode fazer o julgamento de uma maneira muito mais ampla, né? E muita coisa a gente vai demorar um tempo para conseguir. A gente está no meio de uma revolução. E eu acho que não vai diminuir a velocidade. A gente vai acostumar a viver nessa velocidade que ela está. Minha opinião humilde e modesta. Ok? Perguntar aqui. A academia, né? A gente observa que, pelo menos é o que eu vejo, tem toda essa cultura, a gente tenta observar, e você está falando aí da questão de hibridismo, integração, né? E isso faz parte já da realidade, né? As pessoas não se dão conta, mas isso faz parte da realidade. Mas a gente observa que na academia, né, os professores ainda enfrentam resistência, e me parece, até pelo desconhecido, porque não participam desse tipo de evento, desse tipo de discussão, ainda por conta de preconceito ou por medo, né, de não conseguirem dominar tudo isso, não conseguem discutir e falar a mesma linguagem dos alunos. É isso mesmo? Dá para a gente sentir que a academia ainda está um pouco longe dessa realidade que a gente vive como no dia de hoje? Tá, muito. O que está acontecendo hoje, que é um paradoxo. As pessoas são 2.0, as empresas ainda não. É engraçado que as empresas são feitas de pessoas, mas quem está na direção ainda sofre de um engessamento, né, hierárquico. Nas universidades é igual. Os alunos são 2.0, mas os professores não. E a direção também não é. Tanto que não é só no Brasil. No Brasil e no mundo, eu participo de muito congresso fora do Brasil na área de Higher Education, Development for Higher Education. E lá a discussão também é essa. Como integrar, por exemplo, numa sala de aula, você tem que integrar a audiência dentro da audiência. Você tem que catalisar, não é mais discutir com relação a domínio de conteúdo. É você ter a reflexão que você causa com os alunos. São outras habilidades que, na realidade, são as habilidades socráticas lá de trás. O problema é como é que você transforma isso? Um monte de universidade, que a gente bate um papo, às vezes, para dar consultoria, né, tentar entender melhor o problema, eles pensam que a inclusão é você colocar equipamento. Não é mais isso. Cada um tem o seu equipamento, cada um tem o seu hardware, cada um tem o seu celular. A inclusão é como articular isso entre professores e alunos. O maior problema que eu acho, o professor, ele ainda acha que ele é um provedor de conteúdo. A habilidade para você ser um catalisador de reflexão é outra. Então, a gente precisaria de uma reeducação dos próprios professores e em processo de educação. Por isso que os alunos ficam desmotivados. Eu até brinco quando eu dou palestra para professores, eu falo assim, olha, se você estiver competindo com o conteúdo da internet, você não vai ganhar nunca. É um tsunami, você nunca vai ter mais informação do que lá. É normal que o seu aluno saiba de conteúdos mais do que você. Mas, eventualmente, a reflexão, os livros que você lê, o tempo de vida que você tem, ajuda para eles conectarem. Ensina, eu não sei quantos de vocês aqui sabem, usar a busca booleana no Google. No Twitter, você pode buscar de várias maneiras, até perto da onde, quem falou, para quem falou. Você pode fazer conta. Só isso, que é uma habilidade mínima, você já consegue catalisar um monte de soluções de problemas em sala de aula. Mas você concorda que é um outro mundo? Então, o que eu acho que a gente está perdido nesse processo ainda, tentando achar, mas eu tenho visto uma iniciativa bem bacana das escolas, universidades, editoras, tentando achar esse caminho. Professores mesmos, eu já cheguei a dar palestra para professores universitários, que tem desde aquela velhinha que dá filosofia até aquele que dá tecnologia. E a fofa da filosofia, ela está querendo entender as redes sociais, para ver como que ela articula, que exemplos que ela pode trazer de ética. Então, eu acho que a gente está correndo atrás, mas eu acho realmente que está atrasado. Dá o microfone para ela. Sim. Ela perguntou o seguinte, que na linha acadêmica, se não está na hora de a gente começar a mudar a grade curricular. Sim e não, depende da área. Algumas áreas realmente são muito rápidas e o tempo da pessoa se formar já mudou tudo. Tanto que em alguns MBAs, eu coordeno um MBA que a gente, na grade, tem uma disciplina que é seminários avançados. Porque aí você coloca o que estiver acontecendo naquele momento para o aluno se capacitar. Então, áreas que mexem com tecnologia, com as coisas que mudam muito rapidamente, ok. Outras nem tanto. Tem algumas áreas da filosofia, tem algumas áreas... Eu fiz engenharia civil. A engenharia civil, apesar das tecnologias de construção terem mudado muito, se você for ver a forma de calcular, não mudou tanto. Então, tem áreas e áreas. Eu acho que a gente precisa de uma discussão sobre o currículo acadêmico, sobre a formação dos alunos. Os meus filhos
filhos fizeram Bandeirantes, Colégio Bandeirantes. E eu lembro que no segundo ano colegial, ele tinha, o meu filho, ele fazia humanas lá, né? Ele tinha uma disciplina que era Icons, que era para fazer uma reflexão dos processos das mídias. E para você decidir se aquilo era relevante ou não, e não só acreditar no que os outros falam. Gente, isso devia ser dado na pré-escola já, né? Então, acho que devia ser incluído no currículo, letramento digital. Vou perguntar aqui, quantos de vocês têm Gmail? Todo mundo levantou a mão, não foi? Quantos leram o contrato de uso do Gmail? Quantos têm Facebook aqui? Quantos leram o contrato de uso? Eu vou ficar perguntando e vocês não leram nada, não é isso? E aí vocês dão direito para o Google de ler o seu e-mail para te oferecer link patrocinado a qualquer momento. Aí fala, Marta, mas e daí? Eu não estou colocando nada muito secreto lá. Se eu olhar a lata de lixo da casa de vocês, eu sei tudo sobre vocês. Eu sei que você come, que não come, quem não mora, se tem bebê, se viajou. Sei tudo. Imagina o seu e-mail que fica lá, que você não tem, que é do Google, né? Porque fica lá em cima. E aí você... Ele sabe tudo sobre você, ele manipula você, pode fazer qualquer coisa com você. Então, esse letramento digital, quem dá check-in em casa aqui? Não vou nem perguntar. Você dá check-in? Não vou nem perguntar. Ou seja, a gente começa a fazer coisas que a gente está encantado com a tecnologia, mas a gente não olha por que a gente está fazendo aquilo. Então, a gente está numa época de deslumbramento. Isso vai ter um amadurecimento. Mas precisa de educação para isso. E não é que a educação acaba. Eu me educo todo dia. Todo dia eu aprendo uma coisa nova. Todo dia muda a plataforma. E a gente tem que ter esse processo contínuo de educação e essa discussão mais constante, eu acho, nas academias. Minha opinião, né? Não sei se todo mundo concorda, é minha opinião. Gente, a gente está sem tempo, assim, eu estou vendo no Twitter, a palestra mais foda do UPix, 3 dias. Nossa, a Marta é F mesmo, ela é muito boa, a gente podia ficar aqui 3 dias falando com ela. Parabéns, obrigada. Obrigada, gente. Yes. Gente, ó, de coração, tô até arrepiada. Obrigada. Já vou deixar o convite. E o Pix que vem, a gente faz mais um e isso, mais tempo de pergunta e resposta. Aí eu vou cobrar, ver se vocês leram os livros que eu falei, hein? Só o Genoma Internet, se vocês leram o High-Tech, High-Tot, eu vou cobrar tudo, ok? Boa. Gente, obrigada. Sucesso para vocês e muita reflexão, ok? Valeu. Obrigada, Marta, valeu. Querida.